em Gálatas, capítulo de número 5, e versículo de número 22. Todos encontraram? 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Obrigado. Deixe sentar. Queridos irmãos, nós iremos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos fazendo aqui sobre o fruto do Espírito. Já fizemos um estudo sobre os 3 primeiros e agora estamos nos 3 terceiros, né? Já tivemos a oportunidade de abordarmos o amor, a alegria, a paz, qual mais? Só, né? E hoje nós iremos começarmos os 3 segundos, que é exatamente, nós iremos falar sobre a longanimidade, ou dependendo da sua versão, vai trabalhar aí como paciência. Quero começar, como sempre faço, perguntar aos irmãos se tem alguém aqui que é vingativo. Tem alguém? Ninguém? Não? Vingativo. Vingativo. Tem não? Eu confesso publicamente que é uma área que Deus tem me trabalhado muito, né? Porque eu era muito vingativo. E graças a Deus, depois do ministério pastoral, Deus tem me trabalhado essa minha parte, né? O nosso tema hoje é o fraco forte. Vocês já ouviram aquela frase, desistir nunca? Na verdade tem um filme, acho que é Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude Van Damme, desistir nunca, render-se jamais. Né? E o que te deixa abatido? O que deixa a gente abatido? Alguém me ajuda? Abatido. É o quê? A fome, é verdade, deixa mesmo. A fome e a doença. Eu estou com alguma dificuldade de falar, que eu estou com uma aftazinha aqui. Viu, dona Esther? A fome, o que mais? Ansiedade. O que mais? Dificuldade financeira, falta de grana, de money, né? De dinheiro. O que mais? Sono. Sono, né? O que mais? E o que te deixa desanimado? Ficar sem brincar. Deixa o Miguel desanimado. E ele não está errado, não. Não tira a razão dele de jeito nenhum. Amigos falsos, o que mais? É o quê? As críticas. O quê? Maus atos.
Pois é, tudo isso nos deixa abatidos, desanimados, e alguns dos motivos que os irmãos falaram também nos deixa com vontade de vingança, de dar o troco, né? De dar o troco. E o apóstolo Paulo, dando continuidade ao fruto do Espírito, ele vai iniciar aqui esse segundo momento, e ele vai dizer que o fruto do Espírito é paciência ou longanimidade. É a ideia aqui da macrotomia, né? A longanimidade, ela tem que ser grande, ela tem que ser macro. A paciência tem que ser grande. No nosso dicionário, diz que a paciência é a virtude que consiste em suportar males, dissabores, incômodos, sem revoltas ou queixa. Você continua ali firme, pacientemente executando a sua longanimidade. Deus, por exemplo, é um Deus longânimo, porque a Bíblia diz que ele é tardio em irar-se. Ou seja, Deus, ele ama o pecador, porém o pecado ele aborrece. Mas esse Deus, ele é tardio em punir por causa do pecado. Na verdade, a história bíblica nos mostra que Deus, ele sempre tem dado muitas chances para que alguém se converta, se arrependa. Então, a paciência é a qualidade de quem espera com calma e serenidade aquilo que tarda. A exemplo, nós citamos aqui que o crente ele não pode abdicar da paciência. O crente tem que ser paciente. O crente tem que ser longânimo. Por quê? Porque o crente aguarda a volta de Jesus Cristo. E se ele for desesperado, se ele não trabalhar a sua paciência nessa espera, ele pode desistir da sua fé, ele pode sair da presença de Deus e desistir da sua caminhada cristã. Então o crente, ele é convidado a ser paciente. Se o crente não for paciente, fica complicado, né, missionária Dayana? Se o crente não for paciente, ele fica aí numa situação contraditória na vida cristã. O crente tem que ser paciente. Mas eu não falo dessa paciência comum aqui que eu já citei. Biblicamente, a longanimidade ou a paciência é a tolerância. Por exemplo, acabei de falar que Deus é intolerante com o pecado, mas ele é tolerante com as pessoas. Jesus Cristo muitas vezes foi acusado de ser tolerante com os pecadores, com os publicanos, ou seja, com as pessoas. Nós vivemos em um mundo que nós precisamos tolerar tudo, vivemos na era da tolerância, mas é uma tolerância voltada para o lado negro da coisa, para o lado ruim da coisa. Porque, sobretudo, o adversário, ele tem plantado uma sementinha do mal, que nós precisamos ser tolerantes com todo tipo de pecado, com todo tipo de coisa. E aí nós, crentes, a igreja, ela tem constantemente sido taxada de ser intolerante. Intolerante com as mais diversas causas. Nós toleramos as pessoas, mas nós não toleramos o pecado. Porque a igreja, ela é a agência de Deus que se manifesta contra o pecado.
Porque o interesse da igreja é o interesse de Deus. A vontade da igreja tem que ser a vontade de Deus. Então nós somos tolerantes. Mas é interessante que a paciência, a longanimidade, ela tem dois lados. Ao mesmo tempo que fala de tolerância, também fala de firmeza. São dois aspectos que se complementam aqui na paciência. Porque, biblicamente, paciência é constância, é perseverança e, ao mesmo tempo, é clemência. E, como já disse, a ideia aqui também que nos perpassa é exatamente nessa lentidão. Às vezes alguém diz assim, se Deus é bom, se Deus é justo, por que Ele não faz isso? Se Deus é justo, por que Ele não faz aquilo? Vocês já ouviram isso? Que Deus é justo, por que Ele não acaba logo com o pecado? Por que Ele não mata fulano de tal? Por que Ele não mata aquele estrupador? Por que Ele não mata aquilo? Fulano, cicrano, beltrano. Aí as pessoas não conseguem entender como é esse agir de Deus, como é esse mover e esse executar de Deus. Tem um teólogo, esqueci o primeiro nome dele, mas o segundo dele é McLaren, não sei se é John McLaren. Ele diz que a paciência ou a longanimidade é seguramente o fruto que torna o homem mais parecido com Deus, mais próximo de Deus aqui dentro desse fruto do Espírito. Sabe por quê? Porque assim como Deus, Ele tolera a raça humana, nós também devemos tolerar aos nossos semelhantes. Assim como Deus é paciente, tantos e tantos de nós aqui outrora, vivemos uma vida indigna completamente, até nas questões sociais e morais. Mas Deus deu uma chance, e por isso você está aqui hoje, na igreja do Senhor, fazendo parte do povo de Deus, que vai morar no céu de glória. Mas Ele não destruiu logo você, Ele não matou logo você, Ele foi paciente com você. E aí nós queremos ser o quê? Impaciente com as pessoas. Essa ideia aqui nos mostra que assim como Deus nos trata, nós também devemos tratar o nosso semelhante. Nós vivemos dias tão difíceis, meus irmãos, dentro da igreja, que eu, como um pastor, eu tenho mais trabalho aqui na área, com problemas de relacionamento de crentes dentro da igreja, porque um não tolera mais o outro. Porque um não quer mais saber do outro, porque um não quer mais falar com o outro. Enquanto nós deveríamos unir nossas forças para a gente poder trabalhar para fora das quatro paredes, não. Nós temos que gastar energia e tempo com nós mesmos aqui, porque existem muitos entre nós que são intolerantes uns com os outros. Agora, na hora de querer o perdão de Deus, na hora de querer o perdão do irmão, da irmã, ele quer, ela quer. É interessante, porque Jesus Cristo diz assim, que eu devo fazer ao meu semelhante aquilo que eu quero que façam comigo. Então a tolerância, ou a longanimidade, melhor dizendo, ela nos aproxima, ela nos torna parecidos com Deus. Por quê? Porque nós não vamos desistir das pessoas. Imagina se Jesus Cristo desiste de Pedro. Talvez se fosse eu, William César, como eu sabia o que ia acontecer, eu nem escolheria Pedro. E ao longo da sua jornada, da sua caminhada ali de quase 3 anos, Pedro dá várias mancadas. Mas Jesus Cristo, Ele usa a paciência com Pedro. Sabe por quê? Porque Ele sabia que Pedro precisaria passar por aquela escola.
Pedro, ele seria um nome relevante na história da igreja. É por isso que quando Jesus Cristo ressuscita, que ele pergunta pelos discípulos, ele pergunta, e por Pedro? E cadê o Pedro? Como é que o Pedro está? É interessante que naquele dia em que os seus discípulos estavam ali tentando pescar alguma coisa, e Jesus Cristo havia ressuscitado, chega na praia, está ali assando um peixe e tal. E quando os discípulos chegam para ele, a primeira pessoa que Jesus Cristo se dirige é a Pedro. Por causa da paciência de Cristo com Pedro. Tanto é, quando ele se dirige a Pedro, ele diz, olha Pedro, tu me amas? E o Pedro responde e diz, Senhor, eu gosto de ti. No original. E ele diz, olha Pedro, tu me ama? E ele diz, Senhor, eu gosto de ti. E aí Jesus Cristo diz de novo, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Pedro havia negado Jesus Cristo 3 vezes. Mas agora Jesus Cristo dava a oportunidade a Pedro para que ele fizesse uma confissão pública 3 vezes também de que amava Jesus. E aí Pedro é recuperado, é reconduzido. E aí nós vemos, meus queridos irmãos, que Pedro vira uma máquina de ganhar almas para Cristo. Nós vemos que naquele primeiro discurso, quando ele se levanta, quando o povo está dizendo 9 horas da manhã, esse povo está bêbado aqui 1 hora dessa, Pedro diz, não é assim. Ele diz, não, eles estão aí com vinho mosto, ou seja, era o vinho novo, que tinha um poder de embriagar muito maior do que o vinho velho. E ele diz, não, vou contar a história para vocês. Ele sai falando, quer dizer, quase 3.000 pessoas aceitam a Jesus ali naquele momento. Aleluia. Sabe por quê? Porque Cristo foi paciente com Pedro. Mais uma pregação, e quase 5.000 pessoas aceitam a Jesus Cristo. Que bênção, que maravilha. Sabe por quê? Porque Pedro, aleluia, ele foi reestruturado espiritualmente através da paciência, da longanimidade. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Queridos, nós precisamos ser pacientes como Deus é paciente conosco. Assim, nós temos que agir com os nossos semelhantes, pois as circunstâncias e os acontecimentos, eles estão nas mãos de Deus. Às vezes a gente quer agir, a gente quer fazer, a gente quer se sobressair. Mas nós precisamos entender que os acontecimentos têm um controlador, aleluia. Os acontecimentos têm alguém que está controlando. Tem um Deus que está por trás da história, que controla, aleluia, cada ação, cada direção minha, cada ação sua, cada direção do seu povo, da sua igreja, para que o seu nome seja exaltado. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Às vezes Deus quer agir, tem ação de Deus ali no negócio. Mas nós não sabemos, nós não temos a visão espiritual, né? E queremos agir. É interessante, queridos, quando nós olhamos para isso, porque eu vou me lembrar, por exemplo, de Moisés. Moisés, lá no capítulo de número 12, de Números, os irmãos dele falaram contra ele. Aí, Dayana, eles disseram assim, será que Deus só fala através de Moisés? Será que só o profeta é Moisés? Não, eu também sou. Deus também me usa. Sabe o que aconteceu? Ficaram leprosos. Mas é interessante que Deus diz assim, ó, não há um homem na terra que seja mais paciente do que Moisés.
E é interessante porque a gente nunca vê Moisés desesperado se vingando. Moisés espera pacientemente. E aí, irmão Júnior? Isso é tão lindo e maravilhoso que Deus chega para Moisés chega para Deus e diz: meu Deus, perdoa eles. Quando Deus disse que vai destruir o povo que adorou o bezerro, a mesma coisa. Deus diz: olha, Moisés, eu vou destruir esse povo, eu vou fazer uma nação de ti mais forte, mais poderosa do que esse povo. E aí Moisés diz: não, meu Deus, tu tirou eles do Egito, tu trouxe eles até aqui. O que as outras nações vão dizer? Que tu tirou esse povo do Egito para matar eles no deserto? Paciência. Paciência. E em momento algum nós vemos Moisés se vingando em algum lugar aqui na Bíblia. É interessante que quando eu continuo olhando na história bíblica, eu observo que Davi também não se vinga de Saul. Lá em Engedi, ele teve uma oportunidade formidável para matar Saul. Ele encontra Saul e ele tem a oportunidade de matá-lo ali, 1 Samuel 24. E ele chega a cortar um pedaço da roupa de Saul. E depois a palavra diz que ele se arrependeu, porque ele não iria tocar no ungido do Senhor. Sabe qual foi o resultado de Moisés ser paciente? Foi o resultado de ser o principal profeta da história de Israel. A Bíblia diz que morreu Moisés, servo do Senhor, nunca mais se levantou profeta algum com quem o Senhor falava face a face. Quando Moisés diz assim: olha, Senhor, e agora nós estamos aqui perante o mar vermelho, o que é que eu vou fazer? Ele diz: Moisés, é como se ele dissesse assim: Moisés, tu é Deus, faz aí, o que é que tu tem na mão? Tenho um cajado. Ele diz: pois toca na água. Sabe qual foi a finalidade de Davi não se vingar e ser paciente com Saul? É que ele foi o maior rei da história de Israel. Eu sempre costumo lembrar, eu sempre costumo falar que aí nós temos aproximadamente 2000 anos depois, aleluia, quando Jesus Cristo andava nas ruas, aleluia, o povo andava dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os doentes, os cegos, os leprosos, eles se referiam a Jesus Cristo como filho de Davi. Então Davi não se vinga. Há historiadores que dizem que biblicamente, pelo menos, Saul tentou matar Davi, sabe quantas vezes? 18 vezes. 18 vezes, mas ele não fez isso. Quando nós continuamos andando pelas páginas sagradas, o grande exemplo, outro grande exemplo é o de Jesus Cristo, que não se vinga também, como disse o profeta Isaías lá em Isaías 42. Jesus Cristo não é vingativo quando os discípulos chegam, porque eles foram lá nas cidades samaritanas e não foram recebidos. E eles chegam e eles dizem assim: ó Senhor, se tu quiser, nós vamos pedir agora para descer fogo do céu e consumir essas cidades. E Jesus Cristo disse não. Aleluia. Quando Jesus Cristo era ultrajado, ele não ultrajava. Quando Jesus Cristo era ofendido, ele não ofendia. Quando Jesus Cristo era escarnecido, ele não escarnecia. Ainda na cruz, quando alguém disse: olha, tu diz que é Deus, mas tu estás na cruz, e tu desce daí porque tu disse que é Deus, te livra e nos livra também. É ultrajado, mas ele não ultraja.
E quando ele tem a oportunidade de dizer àquele que estava ao seu lado na cruz, quando ele diz, ó Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, Jesus Cristo amorosamente, paciente, aleluia, firmemente, ele diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora nós não podemos confundir a longanimidade ou a paciência como uma disposição tranquila que faz com que alguém fique impassível diante de qualquer perturbação. Porque principalmente os orientais, eles são espetaculares nessa arte de permanecerem firmes e calmos diante de qualquer situação. Nós não estamos falando nisso. Nós estamos falando de uma característica que é colocada na vida de alguém através do Espírito Santo, isso produzindo o fruto do Espírito, que é amor. Nós estamos falando de alguém que recebe isso de Deus, porque recebe o Espírito Santo, que é derramado em nossos corações, como diz a sua palavra lá em Romanos. Nós estamos falando aqui de alguém que é transformado, aleluia, bendito e exaltado seja o nome do Senhor, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo e pela aceitação do senhorio de Jesus Cristo em sua vida. É disso que nós estamos falando de fruto do Espírito. Aleluia. Esse Espírito que vai dar uma essência primária ao longânimo, ao paciente, que ele vai suportar as pessoas e as circunstâncias. É por isso que você e eu, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para nós suportarmos as pessoas e as circunstâncias. Tem gente que entra na igreja, tem gente que aceita Cristo, tem gente que começa a andar nos passos de Cristo. Tem pessoas que começam a andar aqui na igreja, mas logo eles saem, eles desistem. Eles não são perseverantes. As circunstâncias, os sofrimentos, alguém diz assim, mas alguém não falou comigo, mas alguém me olhou com um olhar assim, mas não me colocaram no vocal, no coral, não me colocaram de auxiliar, não me chamaram para pregar, eu vou sair da igreja. O longânimo, o paciente, o perseverante, ele suporta tanto as pessoas quanto as circunstâncias. Aleluia. Esse fruto do Espírito, queridos, ele nos faz suportar as pessoas mais difíceis. Esse fruto do Espírito, ele nos faz suportar as circunstâncias mais difíceis. Por mais que a circunstância seja difícil, por mais que a pessoa seja difícil, esse fruto do Espírito aqui, ele nos ajuda a suportar as situações. Aleluia, aleluia, aleluia. O amor paciente, queridos, não é um trabalho, uma realização simplesmente de um homem natural. Não, negativo. É um agir, é um trabalhar de Deus, através do Espírito Santo que é colocado em nossos corações, em nossa vida. É por isso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Efésios 4:2, Paulo diz que com toda humildade e mansidão, com longanimidade, nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se ufana, não se ensoberbece.
É interessante que quando nós aqui começamos a estudar esse capítulo, e aí quando ele diz assim que o amor é benigno, ele diz assim, ó, que o amor é gentil, é alguém ser gentil. É ser bom, ou seja, é usar a bondade. Ele usa aqui a ideia que o amor não se ufana, porque ele é paciente, ou seja, ele não se acaba, ele não fica dizendo que ele é isso, que ele é aquilo. Não, ele diz, olha, o amor não se gaba, o amor não é exibido, o amor não se enaltece, o amor não se enche de vento. Quem é paciente não se enche de vento. E a ideia aqui de se encher de vento é ser cheio de nada. Parece grandão, mas não tem nada. Parece estar cheião, mas é só ar. O amor, queridos, tem uma infinidade, capacidade de suportar. Aleluia. Aleluia. É por isso que nós precisamos amadurecermos espiritualmente. É por isso que nós precisamos olhar para esses frutos do Espírito aqui, porque, repito, isso é um desenvolvimento meu. Eu recebo a graça que me é dada através do Espírito Santo, mas esse desenvolvimento, essa construção, esse andar aqui é responsabilidade minha. O seu irmão, ele não ajuda aqui a você. Eu não ajudo você a isso. Eu não tenho como solidificar a sua fé, a sua caminhada cristã. É produção sua, é dever seu, é dever meu, é produção minha. Que coisa linda e maravilhosa quando nós paramos para analisar isso. E é tão lindo e maravilhoso, irmã Fátima, que quando Paulo chega no 23, ou dependendo da sua versão, pode ainda ser no 22 mesmo, ele diz, olha, contra essas coisas não há lei. Aleluia. Não há lei. Não. Contra alguém que é espiritual, com um homem e uma mulher de Deus devem ser, não há lei contra ele. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Então, queridos, que nós também possamos desenvolver aqui esse fruto do Espírito chamado paciência. Porque esse aqui nós temos exatamente que desenvolver ele na nossa relação com os nossos irmãos. Paciente com as pessoas, mas não com o pecado. É tão interessante que Jesus Cristo ele é paciente com Pedro. Ele restaura Pedro, mas ele não restaura Judas. Então nós precisamos fazer essa diferença. Que nós possamos ser pacientes uns com os outros. Possamos ser pacientes com aqueles que pensam diferente de nós. Aqueles que nos acusam, como foi falado aqui antes. Né? As falsas amizades, os falsos crentes, os falsos irmãos. Né? Mas que nós possamos ser pacientes com as pessoas, independente das circunstâncias. Que Deus em Cristo continue nos abençoando rica e abundantemente. Amém.